Daqui Rato e hoje trago um vídeo com algumas dicas que me parecem interessantes para aqueles de vocês que tencionam comprar um Ryzen. Lembrando duas coisas muito importantes antes de avançarmos. Primeiro, não é de todo minha intenção possível imaginarem neste vídeo discutir até que ponto é ou não vantajoso adquirir um Ryzen em vez de um Intel de preço semelhante. Isto é exatamente para aquelas pessoas que, seja por que motivo for, já decidiram que preferem adquirir um Ryzen e estão à procura de algum tipo de dicas antes de realmente fazer a compra. Segundo, a minha intenção também não é dizer comprem exatamente este processador, esta borda, esta memória, mas sim de alguma forma dar exemplos de coisas que me parecem importantes a ter em conta, para que depois vocês consigam pegar nesses aspectos e fazer a própria avaliação. E portanto, desde que saíram os Ryzen, eu já testei 3 processadores Ryzen diferentes e 3 motherboards diferentes. Alguns poderão saber, outros não. Sendo que com uma das motherboards testei 2 processadores diferentes e um dos processadores testei em 2 motherboards diferentes. Portanto, conciliando a experiência que eu tenho, que não é muita, mas também já testei algumas coisitas, também não é assim tão pouca, conciliando isso com resultados que eu vejo, acho que consegui tirar aqui alguns pontos importantes. E começando pela memória, para aqueles que não sabem, ficam a saber, Ryzen, CPUs AMD Ryzen adoram memória com frequência alta, não interessa porquê nem como, mas não fiquem obcecados com os 3200, que se vê tanto. Se puderem comprar uma memória 3200 ou conseguirem pôr a vossa a 3200, fixe, ótimo, espetacular, mas não é extremamente necessário ao ponto de o processador não vai ter bom desempenho se tiver a 3000, não é por aí. Regra geral, 2800 para cima já é uma ótima frequência para os Ryzen. As diferenças de desempenho de 2800 para cima começam a ficar cada vez mais pequenas e em casos mais esporádicos. Existem benefícios em ter acima de 2800, naturalmente. Ainda assim, se tiverem 2800, 3000, regra geral é tranquilo, ok? Mesmo que seja um Ryzen 7. Em muitos casos até 2666 é suficiente. Mas a regra é, quanto mais melhor. Se a diferença for muito grande de preço na data que vão comprar, vamos imaginar entre uma 3000 e uma 3200, e se isso for a diferença entre comprar uma GPU acima ou abaixo, ou mesmo um Ryzen acima ou abaixo, dependendo da diferença de preço que possa haver ou não, lembrem-se, 3200 é bom, mas não é muito importante. Se tiverem, por exemplo, 3000, já vai ser uma ótima frequência para os Ryzen, ok? Lembrando que a memória, tal como outras coisas, pode-se-lhe fazer overclock, ok? Eu tenho, atualmente aqui neste computador está um Ryzen 1700, com uma memória que é de origem 2400, CL16, eu consegui pôr 2933 CL16. Os outros timings é que passaram de 1616 para 1717. Ainda assim, portanto, é um exemplo, está aqui. Foi uma memória que eu adquiri não a pensar em Ryzen, depois, vou tentar aproveitar, se ela subir, subiu até 2933 e o Ryzen parece feliz com isso, portanto, E depois há um caso interessante também que aconteceu aí num canal que alguns devem conhecer, que é o TechDeals, onde ele testou várias memórias RAM 3200 em diferentes motherboards, e houve uma coisa interessante, é que todos os kits de memória 3200 funcionaram de origem. Quando eu digo de origem é ativando o XMP, portanto de origem todas funcionaram numa ou mais boards. A questão é, não houve um único kit de memória que funcionasse de origem a 3200 em todas as motherboards, sendo que também todas as motherboards conseguiram pôr pelo menos 1 ou 2 kits de memória a 3200. Isto aconteceu, foi um teste que um youtuber, o canal chama-se TechDeals, fez, não me recordo qual é o vídeo em específico, mas passem por lá. Eu achei interessante porque a conclusão é, a não ser que estejam dispostos a fazer overclock e ajuste manual na memória, 3200... Mesmo algumas memórias, vocês abrem o site de uma loja, vão ver que algumas memórias dizem lá AMD Ryzen, não sei o quê. Mesmo essas não é 100% garantido. 3200 em Ryzen não é, pelo menos à data deste vídeo, 100% garantido que se instala e funciona. Pode funcionar ou não, pelo menos sem necessidade de ajuste manual, ok? Ainda assim,
Mais uma vez, não é essencial básico para funcionar bem 3200. Um pouquinho abaixo e à partida está seguro na mesma, ok? Tudo é uma questão de equilíbrio neste universo, acho eu. Passando para motherboards, temos os dois chipsets que me parecem mais fundamentais, o B350X370, temos o 320. O 320 é o modelo básico dos básicos, não é? As boards mais básicas, quer seja na parte da alimentação do processador, conexões, expansão, slots de memória disponível. Portanto, vejam, na questão da motherboard, vejam bem quais são as diferenças entre elas, se ou não suficiente para aquilo que querem fazer, sendo que o overclock vão fazer na B350 e na X370, a 320 esqueça, não há overclock, e SLI apenas na X370, sendo que Crossfire funciona na 350, mas não com 2 vezes, mas não 16, mais 16 vezes a PCI Express. Portanto, funciona a Crossfire nas duas, sendo que a 100% à partida só vai funcionar na X370. Portanto, lembrando que existem, acho eu, à data deste vídeo, acho que só são duas. Motherboards, neste caso, são da ASUS, que é um modelo a Crosshair. A primeira que eu tive é a M4, aqui para o canal, e a Strix, a X370, que tem retrocompatibilidade com a instalação de coolers compatíveis com a M3 ou a M3+. Isso é algo a ter em conta se já tiverem um bom CPU cooler que queiram aproveitar e não tenha compatibilidade com a M4. Essas motherboards permitem reaproveitar o cooler, mas há uma coisa importante, é que tenha retrocompatibilidade se o CPU cooler que vão usar tem a sua própria backplate para suportar o dissipador, ok? Aquela coisa que se encaixa atrás. Alguns dissipadores é preciso instalar uma peça atrás. É a backplate. No caso dessas motherboards ASUS que têm retrocompatibilidade, se o dissipador reaproveitar a backplate de origem da motherboard, significa que nessas motherboards terão que ter uma backplate de uma motherboard M3+. Ou seja, vamos imaginar que vocês tenham um AMD FX, venderam para comprar um Ryzen, vão reaproveitar o cooler e compraram uma dessas ASUS propositadamente, mas esse CPU cooler precisa da backplate que estava noutra motherboard. Adeus. Ok? Portanto, é importante frisar isso. Em termos de qualidade de VRMs e overclock, sugiro verem o canal Actually Hardcore Overclocking com o Buildzoid. Ele tem um guia só para motherboards B350 com a análise das VRMs das que havia à venda na altura que ele fez o vídeo. Entretanto, na altura, a que tinha melhor VRM era a Pro Carbon da MSI, estou a falar da B350. Na altura, acho que era essa que tinha melhor VRM. A questão é que a ASUS lançou recentemente também a versão Strix da B350, que eu não sei, palpita-me que a VRM seja tão boa ou até mesmo melhor que essa, não tenho a certeza. Fica só a dica. E essa motherboard, essa Strix, a 350, não tem retrocompatibilidade com a M3+, ok? Mas no meio disto tudo, há um fator a ter em conta, é que certamente a nova geração de Ryzen vai ser compatível com as atuais motherboards. Ou seja, quando compram uma motherboard, não pensem só num futuro upgrade que possam fazer de um Ryzen para o outro, mas que eventualmente, é quase garantido, se bem que eu só acredito quando está à minha frente, não é? Mas à partida, isto a AMD já fez no passado e está a dizer que que a M4 vai durar alguns anos, portanto, à partida a nova geração de Ryzen vai funcionar nestas boards, portanto, lembrem-se que a intenção pode ser que a queiram utilizar por mais tempo, porque vai haver, pelo menos, à partida, mais uma geração de processadores compatíveis com a motherboard, ou até mesmo uma terceira, não sei. Mas pelo menos mais uma é quase garantido. O que eu não faço a mínima ideia é se uma eventual segunda geração de arquitetura Zen trará ou não alguma nova tecnologia que faça com que, apesar do processador funcionar nas atuais motherboards, possa não alguma tecnologia em específico não ser utilizada e requerer uma nova motherboard. Isso eu não sei se vai acontecer, é esperar para ver, mas funcionar à partida acho que vai funcionar, mas
São tudo coisas importantes a ter em conta, ok? Agora, overclock, voltagens e não sei o quê. Como é que eu acho que devem encarar que expectativa é que eu acho que devem ter de overclock em Ryzen? 3700, eu acho que a minha frase preferida em overclock é nada é garantido, mas há coisas que são tão prováveis que aconteçam que se pode dar como quase garantido, não é? Praticamente garantido. E a 3.7, parece-me a mim que é praticamente garantido que qualquer pessoa com qualquer Ryzen consiga bater 3.7 de overclock com voltagens reduzidas. E quase garantidamente também conseguem 3.7 com o dissipador da origem, que vem com o processador. Lembrando que as versões X do 1600 para cima não traz dissipador de origem. Lembrando desse pormenor. Mas 3.7 eu encaro como praticamente 100% garantido que conseguem atingir. E altamente provável que sim consigam utilizar o stock cooler e manter dentro da temperatura de segurança o processador. 3.8 é também... praticamente garantido, eu considero praticamente garantido que qualquer Ryzen consiga bater 3.8, com um pormenor. Pode e vai variar muito. Aqui é qual voltagem é precisa e qual temperatura vai atingir um Ryzen e outro a 3.8. 3.8 eu acho que é muito difícil algum Ryzen não atingir. O que vai variar muito é mesmo isto, ok? E eu vi isso comigo também, onde o Ryzen 1600 precisava para 3.7. Só um exemplo, a 3.7, o Ryzen 1600 que eu usei precisava de um 325 de voltagem para 3.7. O Ryzen 1600 que está aqui neste momento precisa de 127 para 3800. Possivelmente até menos, ainda está a ser testado, mas até menos, possivelmente. Portanto, há uma diferença muito grande aqui. O outro para 3.8 já precisava de, não me recordo, um 3.5, um 3.6. Eu tenho isso apontado, mas não sei de cabeça. Portanto, 3.8 parece-me ser aquele overclock que praticamente todo e qualquer Ryzen atinge. O que vai variar muito vai ser a voltagem e a temperatura, ok? E aqui já muito provavelmente o dissipador da origem pode não aguentar. Alguns com sorte sim, muitos com azar não, portanto lembrem-se disso. 3.9 já me parece que é aquele terreno onde nem todos vão atingir, e dentro dos que atingem é uma lotaria total se vai ou não ser necessário uma voltagem muito grande, ok? Portanto, 3.9 já não considero garantido, considero muito provável que sim, mas totalmente aleatório se ele vai precisar de uma voltagem de um 4.5 e precisem de um bom water cooler ou um bom air cooler para o segurar ou não. Portanto, 3.9 não levem como 100% garantido. 4.0, regra geral, só as versões X é que atingem isto, ou que atingem isto com temperaturas e voltagens civilizadas, por assim dizer, não é? Portanto, não contem com 4.0, compram um Ryzen e ele bate 4.0 com uma boa voltagem, boa temperatura. Tiveram muita sorte, é bom silício, guardem-no, ok? Usem-no, tiveram sorte. 4.0 não é uma coisa assim muito banal de se ter em Ryzen, principalmente se tiverem, por exemplo, o 1600 ou o 1700, não X, é um bocado por aí. Depois, há uma questão interessante aqui no overclock. Há um youtuber que sugeriu uma coisa interessante, o Rodrigo Baltar, ou Baltazar. Sugeriu-me uma coisa muito interessante para testar estabilidade. Na opinião do Rodrigo, a forma mais fiável de testar estabilidade é o Intel Burn Test com o Extreme Mode ativado e a questão da memória em Very High, pelo menos. E eu, por muito que me custa admitir, eu desconhecia por completo o Extreme Mode do Intel Burn Test. O Intel Burn Test já é velha guarda, já é muito conhecido há muitos anos, eu já o usei várias vezes. A questão é, por algum motivo neste universo, eu não sabia que existia a opção Extreme Mode nesse stress test. Ok, vamos testar. Segui a sugestão e aconteceu uma coisa muito interessante. Mas eu vou dar o meu exemplo e segui a sugestão do Rodrigo. E no 1600, no Ryzen 1600, eu tinha testado um overclock da seguinte forma.
3.9, 14125 de voltagem. E ele passou o seguinte teste. Passou vários. Eu fiz vários testes. Mas passou o seguinte. Entre outros. Prime 95 com Small FFTs. Pus o Prime 95 a correr. E acrescentei por cima do Prime 95 um render no Vegas utilizando apenas o processador. Ok? Saí de casa. Tratar da minha vida. Deverá ter passado, não sei, 1h30, 1h40, algures. Cheguei a casa, estava a correr ainda. O vídeo já tinha renderizado, o Prime 95 estava a correr. Temperaturas ok, clocks ok, tudo ok. O que é que eu faço? Volto a pôr o mesmo vídeo a renderizar outra vez. Entretanto, deve ter passado mais, não sei, mais meia hora. O vídeo já tinha renderizado. O Prime estava a correr. O que é que eu faço? 3.9, 14125 de voltagem. Vou à BIOS, ponho lá 1.425 de voltagem. Aumentei a voltagem e fechei. Ok, deve estar estável. Experimentei o Intel Burn Test com o Extreme Mode e nem 2 minutos durou. Puf. Uau. O curioso é que eu experimentei, fiz o mesmo teste com o Ryzen 1700, de experimentar aquela questão do Prime 95 mais Vegas, ali muito no limite das temperaturas mínimas, da voltagem mínima, a ver o que é que era possível. E aconteceu-me exatamente o inverso. Onde passou lá no Intel Burn Test Extreme Mode, crashou-me depois com o Prime mais o render. Portanto, eu pessoalmente, quando agradeço a sugestão do Rodrigo, é importante. Eu desconhecia. Ficou definitivamente na minha lista de softwares a testar para overclock. Ainda assim, eu pessoalmente prefiro, quando estou a testar um novo processador, fazer vários testes diferentes, várias combinações, vários stress tests. No meu 1600, o Intel Burn Test foi de longe o mais rápido a encontrar instabilidade. Ele desistiu logo, nem 2 minutos, puf, ecrã preto, morreu. No 1700, parece que não. Ainda assim, a diferença é mínima, bastou uma pontinha mais de voltagem, ele já passou em todos. Quanto mais testarem melhor, depois ao fim metem uma gotinha de voltagem a mais, mas isto é uma regra que muitas pessoas utilizam, não todas, muitas pessoas utilizam para overclock no geral. E overclock também é um bocado o gosto pessoal, cada um faz à sua maneira. 1400, 1600, 1700 parecem os processadores, o 1200. As versões não X são, na minha opinião, as mais atrativas, mas isso fica ao critério de cada um. As versões X, acho que já todos devem saber, se quiserem mais desempenho, sem perder tempo com overclock, a versão X do mesmo chip já traz mais clock de origem, mas há uma coisa interessante que devem ter em conta. Imaginem que estão a ponderar comprar um Ryzen 1600 e optam por um 1600X para ter um pouco mais de desempenho sem gastar mais. A questão é, o 1600 traz dissipador, o 1600X não. A diferença de preço entre o 1600 para o 1600X mais um dissipador pode ser a diferença entre comprar o 1600 e o 1700. Já traz dissipador. Portanto, nenhuma das opções é melhor que a outra, mas são coisas que dá jeito de ponderar, ok? Ponderem bem. Sendo que há outra coisa interessante. O Ryzen 1600 de stock tem mais clock que o Ryzen 1700. Que são dois processadores que normalmente as pessoas ficam indecisas em qual comprar. E para todos os efeitos, pelo menos à data deste vídeo, como dificilmente existem jogos que vão utilizar os 8/16 cores/threads do 1700, o que vai acontecer em muitas situações é que o Ryzen 1600, estou a falar de stock, em muitas situações o Ryzen 1600 em jogos vai ser igual ou superior ao 1700 por uma questão da diferença de clock, pelo menos à data de hoje, da forma como, regra geral, os jogos funcionam, ok? Fazendo overclock, não se questiona isso, é o que atingir, não é? Mas de stock há esse ponto interessante. Talvez seja ou não por isso que os i5 têm clock mais baixo que os i7, se virmos os mais caros de cada categoria. Se calhar para evitar que em nenhuma situação o i5 possa ultrapassar um i7. Aqui pode haver, estamos a falar de diferenças
pequenas, ok? Também vamos ser realistas. Mas pode, para todos os efeitos, haver situações onde o 1600 tenha mais desempenho que o 1700. Outra coisa é o clock base. Isso aconteceu comigo em todos os Ryzen que eu testei e em todos os motherboards. Portanto, ainda assim eu tenho medo de dizer que isto acontece sempre, em todos os casos. Mas aconteceu comigo e vendo outras comparações de outras pessoas na internet parece ser o padrão, que é, por exemplo, um 1600 tem o clock base marca 3.2, mas a temperatura estando ok, ele nunca baixa dos 3.4. O 1700 marca 3.0 de clock base, mas a temperatura estando ok, e sem overclock manual, ele nunca baixa dos 3.2. Portanto, temos ali um bumpzinho de 200 MHz. O 1400 eu testei, mas eu não me recordo qual era a relação dele, mas acho que era a mesma coisa, não me recordo. Na prática, o 1600, se não mexer em nada, ele vai estar sempre a 3.4, o 1700 a 3.2 em todos os clocks, em todos os cores, sendo que depois o turbo é que pode ir para os 3.7, não é? Num core ou dois, conforme é necessário, mas estando a jogar, é isso. Pelo menos à data deste vídeo. Outra coisa muito importante, faltou na parte da... Se forem comprar um Ryzen, um computador todo novo e pedirem à loja para montar, peçam especificamente para atualizarem a BIOS. Atualização de BIOS, não tanto como no início, mas ainda é muito importante updates de BIOS, a não ser que seja as da Gigabyte que explodem com os processadores. Gigabyte vai ser o eterno fabricante que sabe fazer motherboards e nunca sabe como fazer as BIOS. É um bocado frustrante, mas aconteceu isso. Vejam, há aí um update de BIOS da Gigabyte que simplesmente fez morrer alguns Ryzen, infelizmente. Extremamente frustrante. Todo o direito dos clientes se sentirem insatisfeitos, mesmo tendo equipamento novo, por estar na garantia. É chato fazer update de BIOS e puf, adeus processador. Mas pronto, ok. Ainda assim, regra geral, é importante update de BIOS. Se pedirem à loja para montar, peçam especificamente. Dependendo da loja, pode haver lojas que tenham isso como política, atualização para BIOS, outras podem só atualizar caso seja necessário, ou podem não atualizar porque simplesmente a pessoa que estava a fazer esqueceu-se. Só não se engana quem não trabalha, portanto é compreensível que possa acontecer. Não custa nada, pedem, só deixam nas observações ou dizem quero que atualize a BIOS. Quando forem buscar o computador ou eles chegar, confirmem ou perguntem a BIOS está atualizada, sim ou não. Uma dica só para quem prefere pagar para outros fazerem, sugerir isso no caso de ser uma loja, pode dar jeito, porque se vier com uma BIOS muito antiga pode haver uma diferença grande na estabilidade / desempenho do processador. Se for uma BIOS de há um mês atrás pode ou não ser muito relevante, mas é algo a ter em conta. Em termos de dissipadores para usar em Ryzen, o Ryzen é um CPU muito frio, mas que de um momento para o outro em overclock, com uma pequena diferença, pode passar a ser muito quente. Sugiro também um vídeo muito recente do PC Facts, onde comentava exatamente esta questão dos dissipadores para Ryzen. Recomendo também OC3D e Gamers Nexus, se quiserem detalhes detalhados, ok? Por assim dizer, de comportamento de dissipadores em Ryzen. Ainda assim, se tiverem com aquele espírito de façam um overclock modesto, até onde der, se for 3.7 é 3.7, se for 3.8 é 3.8, um dissipador qualquer que seja superior ao stock cooler vai-vos dar 3.7, 3.8, não garantidamente, mas quase garantidamente, portanto não se preocupem muito com isso. E é tudo, quer dizer, não é tudo, há muito mais coisas, mas não queria um vídeo de 3 horas. Portanto, alguma informação que achem muito importante que eu me esqueci ou que achei que não era importante e vocês acham que é muito importante, deixem aí nos comentários. Comentários naturalmente que acrescentem informação verdadeiramente útil e que faltou aqui, eu depois fixo os comentários para ficarem em cima, ok? E é só isso, só. Anditos, já sabem o ritual, espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, carreguem gosto, não gostaram, não gosto, subscrevam e até à próxima.